Olá, bom dia, a paz do Senhor, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário ou que momento você está me ouvindo. É pela primeira vez que estou gravando e eu quero manter este canal para assuntos bíblicos. Estou eu aqui com a Bíblia judaica, pois a sua interpretação é um pouco mais que literal. E assim como a palavra de Deus tem me ajudado nos últimos dias, ela tem me sustentado. Eu estou passando em um período difícil e só não decaí ainda, só não estou mais derrubado, mais pior, porque eu acredito muito na Bíblia. Ela é minha base de fé, ela é minha estrutura. E assim como ela está me ajudando, eu espero que essa palavra também te alcance. Estou uma noite toda sem dormir. Não consegui ir ao trabalho hoje pela manhã. E estou com muita dor de cabeça. Mas reservei este momento, este horário, para compartilhar com você algo que Deus me deu nesta madrugada. Da seguinte maneira, a Bíblia diz, no Evangelho de João, que no mundo tereis aflição. Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo de número 33. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, pois eu o venci o mundo. Essa palavra, ela me toca profundo. Ela fala muito com a minha personalidade. Porque o que é aflição? É esse tema que eu quero trazer para ti nesta manhã. O que é aflição? Para mim poder falar de aflição, eu preciso falar de mais 2 pontos. Eu preciso falar de aflição, eu preciso falar de prosperidade e eu preciso falar de paz. Pois aonde há aflição, depois vem a prosperidade e depois vem a paz. Vamos lá então entender isso aí? Me chamo Vanilson, sou casado há 10 anos com a minha esposa maravilhosa Eliude Silva Santana, e eu tenho uma filha que é um presente de Deus na minha vida, Valentina. É uma síndrome de Down, mas é um amor que eu tenho por ela imensurável. Eu tenho uma família linda, constituída por Deus, né? Sou muito abençoado, sou muito privilegiado por esta família. Já que eu te dei agora a introdução do que nós vamos falar, vamos decorrer este assunto. O que é aflição? O que significa aflição dentro da Bíblia? O termo aflição, ele significa tormento, grande sofrimento. Observa nas minhas palavras que ele está falando grandes sofrimentos e dor profunda. Eu falo isso para você hoje com propriedade, tá? Falo contigo com propriedade nesta manhã. E eu me espelho aonde? Na palavra. Eu vou te trazer 7 características de homens de Deus. Eu estou falando de homens de Deus. Homens dotados de conhecimentos de Deus, que passaram por isso. Então, meu amigo, minha irmã, você que me ouve, não queira se exaltar, achar que você é mais espiritual do que o seu irmão, do que o seu amigo, do que o seu vizinho, tá? Dizer que a pessoa, ela é fraca, dizer que a pessoa, ela é frágil, porque deixa eu te dizer uma coisa, apóstolo Paulo fala que todos nós
somos feitos de uma matéria chamada barro. E o barro, ele é frágil. O barro, ele é pisado. Tá? O único valor que nós temos é a presença do Espírito Santo dentro de nós. E só quem pode medir se uma pessoa tem a presença do Espírito Santo é o próprio Deus. Você não pode olhar para uma pessoa e dizer que ela não tem Deus na vida dela. Você não conhece o particular desta pessoa com Deus. Você não conhece a vida desta pessoa com Deus. A Bíblia diz que se você é forte, vigiai e orai para que não caia. E se você é forte, ajuda o que está caído. Só que no mundo em que vivemos hoje em dia, a qual o amor de Deus tem esfriado no coração das pessoas, nós não encontramos mais isso. Quando uma pessoa está passando uma necessidade, está num período de doença, está num período crucial, está passando por uma aflição, nós vamos lá e terminamos de matar. E o impressionante é que essas pessoas que ajudam a matar é as mesmas que batem no peito e dizem: eu sou espiritual, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa evangélica. Eu quero te convidar a entender que aflições faz parte. As aflições fazem parte. Primeiro homem, na Bíblia Sagrada, que eu quero falar, tem números. Se eu fosse comentar aqui, nós ia passar o dia inteiro falando sobre isso. Mas eu quero ser rápido. Não quero que passe de 30 minutos. Primeiro homem, Josué. Quem foi Josué, irmãos? Josué nasceu como um escravo. Oh, Jesus! Junto com o resto dos israelitas, ele nasceu como escravo. Me diz uma coisa, o que é um escravo do Antigo Testamento? Um escravo, ele quer dizer que ele tem um dono. Ele não se manda, ele não se governa, ele tem um dono. E Josué passou 40 anos esperando o povo ser liberto pelo seu líder chamado Moisés. 40 anos a pessoa numa prova, em uma aflição. Talvez o seu coração doía. Talvez ele se angustiava. Talvez ele se atormentava. Mas ele esperou 40 anos. Então depois de 40 anos a prova dele acabou? Não, ele teve que esperar mais 40 anos. Ele teve que esperar mais 40 anos, então o total são de 80 anos para ele poder ver acontecer na vida dele. Para ele poder entrar na terra prometida. Sabe o que nós aprendemos com Josué? Que você pode entrar na terra prometida. Só que você tem que saber esperar. E como esperamos? Em quem podemos confiar? Josué teve Caleb. Nos seus segundos 40 anos que ele teve que esperar, ele teve Caleb, que não deixou o seu coração azedar. Mas junto conseguiram entrar na terra prometida. Segundo exemplo, temos Ana, esposa de Eucana. Ana, a sua história está escrita no livro de Samuel. 1 Samuel.
para sermos mais precisos e mais exatos. Ana era uma mulher estéril. O seu marido tinha uma segunda esposa por nome Penina. Para os judeus, não ter um filho era o maior castigo. Era o maior castigo. Por que você está falando isso, irmão Vanilson? Porque eu estou falando de aflições. Estou falando de pessoas que sofreram aflições. Dores tremendas. Dores profundas. Pessoas que tiveram aflições nas suas famílias. Aflições consigo mesmo. Pessoas que tiveram crises, tá? Crise da sua existência. Teve crise de identidade. Asaf, Salmo 73, teve uma crise de identidade. Asaf não sabia mais nem quem era ele. Chegou até a pensar que Deus não amava. Então Ana, além de ser estéril, carregava uma marca sobre você. Enquanto a sua companheira, que era para ser a sua amiga dentro da sua casa, a qual elas mesmas dividiam o mesmo marido, ela não encontrava força nela. Ela não encontrava esperança nela. Ela só encontrava desânimo, tristeza. Olha só uma diferença social que temos aqui. Uma diferença de caráter. Uma diferença de caráter. Mas Ana, ela vai para a igreja. Ela vai para o templo. E em secreto ela pede ao seu Deus. E o que mais nos toca sobre a vida de Ana é que ela pede para si. E ela fala: se o Senhor me der, depois eu te devolverei. Quem de nós temos a mesma coragem, a mesma capacidade de fazer o que Ana fez? Às vezes nós pedimos a Deus algo e quando Deus nos dá, nós não dividimos com ninguém. Nós somos às vezes hipócritas, egoístas. Não damos para ninguém. Às vezes damos uma migalhazinha e ainda achamos que nós somos deuses. Ainda saímos arrotando, dizendo: eu sou bom. Não sejamos miseráveis com aquilo que Deus tem sido bom contigo. Jó, terceiro. Quem era Jó? A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 10 ao versículo 11, fala a respeito de Jó. Jó era um homem sucedido, rico e temente a Deus. A Bíblia fala que todo final de semana Jó tinha 10 filhos, 8 homens e 2 mulheres. Todo final de semana Jó se reunia na casa dos filhos homens. A casa de uma vez por semana ele matava animal, oferecia sacrifício a Deus pelo seu pecado e pelo pecado dos seus filhos. Olha o cuidado que Jó tinha com a família. O próprio Deus vai dar testemunho de Jó. Você já parou para pensar numa coisa dessa? O próprio Deus dá o testemunho de você. Você já parou para pensar Deus chegar e falar assim: você viu o meu servo? Você viu o meu servo? Que hoje nós temos muita gente aos nossos redores. Hoje nós temos casas cheias de pessoas que falam da boca para fora que servem a Deus, mas não servem. Mas Jó não. Jó, o próprio Deus fala de Jó. Ele fala: você viu o meu servo Jó?
Mas Jó passou pela maior dor que este mundo já viu. Pela maior aflição que este mundo já viu. E a maior aflição de Jó não está na perca dos seus bens. Sabe por quê? Porque o coração de Jó não estava na perca dos seus bens. Eu vou falar isso, mas no decorrer do que nós vamos falar, vou deixar isso aqui para falar sobre a prosperidade. Jó, o seu coração estava onde? Na sua família. O seu servo vinha e falava: olha, Jó, veio um vento. Não sei da onde. Matou todo o teu gado. Só eu escapei para te trazer a notícia. Sempre alguém escapava para trazer a notícia a Jó. E Jó começou a receber uma notícia por vez, uma pior do que a outra. Perdeu seus filhos. Perdeu seus 10 filhos de uma vez só. E eu te pergunto, quem seria você no lugar de Jó? Você ia abrir a boca? Ia espraguejar Deus? Ah, o Senhor não me ama, porque eu faço a tua vontade, eu prego a tua palavra, eu estou dentro da tua igreja, eu estou em cima do púlpito, eu estou ensinando, eu estou pregando, eu dou o dízimo na tua casa. Então por que isso me sobreveio? Será que eu estou em pecado? Por que essas aflições me sobreveio? Ei, você que está me ouvindo, você não é de ferro. Você não é imortal. Ainda não, só quando tu morrer e se tu for pro céu, aí tu vai virar imortal. Você é sujeito, você é um ser humano. E quando a Bíblia fala que nós somos sujeitos, a Bíblia está dizendo que você pode adoecer, você pode ser ferido e morrer, tá? Você pode ter aflição, decepção, tristeza. Você pode ter dores. A tua família, você pode ser sujeito a tua família te abandonar, tá? A tua família pode te abandonar, você pode sofrer abandono. Tá? Porque Mateus capítulo 10, o próprio Jesus diz assim, ó: eu vos enviarei como ovelha ao meio de lobos. Fica na sua consciência, o que o lobo faz com a ovelha? Então a Bíblia fala que nós estamos como ovelha no meio do lobo. E não se engane, o lobo ele nunca vem com cara de lobo. O lobo ele vem com cara de ovelha. Mas por dentro ele é lobo. O lobo ele te abraça. O lobo às vezes ele te ouve. Mas por trás ele está arquitetando te matar. Peça muita oração para Deus, discernimento, para que você não chame um lobo de amigo, para que você não se assente na roda dos lobos, para que você não se assente na roda aonde você está ali de coração aberto, coração puro, e eles estão com o coração azedo, maldosos. Quando o primeiro capítulo de Salmo nos adverte, quando ele fala assim, ó: não se assentai na roda dos escarnecedores. Nós jogamos essa palavra escarnecedores para o mundo. Mas eu te pergunto, quem foi que escarneceu Cristo? Quem escarneceu Cristo foi os próprios dele. O próprio Cristo fala: eu vim para os meus e os meus não a recebeu. Eles escarneceram o próprio Cristo. Então os escarnecedores não são os que estão lá fora, é os que estão ao nosso redor. Porque eles estão plantados como joio. Eles estão plantados como joio. E o joio,
ele não pode ser arrancado, porque pode arrancar o trigo. Mas isso é outro assunto, talvez outro dia nós falaremos disso. Nós teremos um bate-papo desse uma vez por semana. E semana que vem eu quero falar a respeito de amor, o que é amor à luz da Bíblia e o que significa a palavra perdão. Quarto, Jeremias. Jeremias é um profeta que sofreu tanto. Eu acho que não tem um pregador para sofrer mais do que Jeremias, por pregar firmemente a mensagem de Deus. Olha, Jeremias pregou muitos anos da sua vida. Tinha profetizado quando no tempo de Nabucodonosor, na destruição de Jerusalém. E Jeremias, a gente encontra força nele. Porque quando a gente lê Jeremias 1, 17 e 19, Jeremias não desistiu do seu legado. O seu livro inteiro. Ele tem um livro chamado Lamentações, que é só as lamentações dele. Lamentações de Jeremias. Olha só. Quem é que se lamenta? Quem é que se lamenta, gente? Em tudo dá graça. Sabe, no período que eu estou passando hoje em dia, pessoas chegam e me acusam, falam, vai orar. Você não está orando. Mas essas palavras não me atingem porque eu estou orando. Deus sabe que eu estou orando. Só que eu não sou hipócrita. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um adorador de Cristo. Eu olho para a Bíblia e falo, Jesus, o Senhor que era homem e era Deus, não fez mal nenhum para essa humanidade. O Senhor foi o que mais curou em todo o seu ministério. Livro de João, os seus últimos versículos do livro de João, ele fala que os milagres que Jesus fez, não haveria papel no mundo que coubesse. Mas ele morreu no madeiro, de braços abertos. Por mim que sou pecador, imagina eu que sou pecador. Não posso sofrer, não posso ter uma enfermidade que Jesus não me ama? Ei, ergue a cabeça. O deserto é necessário passar. O deserto é necessário passar. Neemias. Irmão, Neemias é tremendo. Neemias era copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei. Neemias tinha um cargo de risco. Porque Neemias tinha que comer a comida do rei, primeiro antes dele comer, para ver se não estava envenenada. Neemias tinha que tomar a primeira bebida do rei, para ver se a bebida não estava envenenada. Mas quando chega o tempo de Neemias se levantar, ele se levanta e ele fala, eu vou erguer os muros de Jerusalém. Jerusalém estava em ruína. E quando Neemias vai, não é só mar de rosas não é só flores. Os irmãos me perdoam que deu uma dor aqui no estômago agora. Não foi um mar de rosa, não foi um mar de flores. Só para você ter ideia, na vida de Neemias, quando ele estava construindo os muros de Jerusalém, pessoas diziam que era Deus, que estava falando. E ele diz assim, Neemias fala no livro dele, percebi que Deus não tinha enviado aquele que tinha profetizado contra mim. De que Neemias está falando? De Tobias e Sanbalate. Tobias e Sanbalate, irmão, foram pagos para falarem mal de Neemias, falar coisas que ele não dizia, procurando uma fraqueza em Neemias.
Hoje em dia nós temos muito Tobias e Sanbalate no nosso meio. Pessoas que levantam falso, pessoas que levantam calúnia, pessoas que não conhecem a sua vida e elas se levantam contra o teu ministério. Tem um espírito de Tobias e Sanbalate. E por 15 anos, escuta, 15 anos, Neemias sofreu nesse momento. Imagina você tá lá, dedicado a uma obra, seja lá qual for a obra que for que você esteja fazendo, e pessoas estão ali todo dia falando mal de você. E você ainda conseguir achar força. Quem é que te dá essa força, irmão? É Deus. Eu encontro força todo dia para me lutar. Eu encontro força todo dia para que as palavras das pessoas que falam não me definam. E eu procuro a justiça de Deus. No momento certo, eu creio que Deus vai fazer a sua justiça. Porque aqui o que se planta, que se colhe. Não cabe a mim fazer a justiça. Muitas das vezes eu falo assim, eu vou lá, eu me levantar-me-ei e irei lá com aquela pessoa. Só que depois eu volto atrás e falo, mas o que eu estou fazendo? Se essa pessoa está com o espírito do diabo, emprestou a sua boca ao diabo, o seu pensamento ao diabo, o que eu vou fazer? Eu só preciso buscar a Deus, eu só preciso orar e pedir que Deus vai fazer a sua justiça. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao versículo de número 27. Paulo teve um sucesso enquanto foi missionário, mas também passou por muito sofrimento. Lugares onde ele pregava fazia muito inimigo. Irmãos, deixa eu te chamar a atenção aqui. Quando a gente prega a palavra de Deus, não é para fazer amigo. Não estamos pregando o amor? Não estamos pregando a verdade? Não estamos pregando a justiça de Deus? E por que o apóstolo Paulo fazia amigo por onde ele passava? Por que ele tinha inimigos por onde ele passava? Por quê? Não está pregando o amor? Paulo, quando ele vai a Listra, dá uma camaçada de pau em Paulo, o povo de lá. Sofreu inúmeras tentativas de assassinato e terminou sendo morto. Naufragou por 3 vezes e Deus não amava Paulo? Deus não amou Paulo? Naufragou por 3 vezes. Eu conheço pessoas que se visse Paulo hoje ia falar assim, ele está em pecado. Paulo está com pecado encoberto. Esse Paulo aí não é crente não, que um crente não pode sofrer assim não. Olha, falaram de Paulo. Olha, estão falando mal de Paulo ali, Paulo não é crente não. Paulo ele está se escondendo. Paulo não tem um espírito de Jesus, Paulo não tem um Espírito Santo. Sabe quem são essas pessoas? Tobias e Sanbalate. Espírito de Tobias e Sanbalate. Lobo em pele de ovelha, procurando a quem tragar. E um dia Paulo foi se queixar para Deus. Aí Deus olhou para Paulo e sabe o que ele falou? A minha graça te basta. Fica com essa palavra. A minha graça te basta. 7ª pessoa que passou aflição. E aí eu vou entrar para a prosperidade. Jesus. Primeiro o evangelho de Marcos. Primeiro capítulo do evangelho de Marcos.
está João Batista batizando Jesus nas águas. E Jesus sai dali e vai para onde? Para o deserto, para ser tentado por 40 dias. Sentiu fome? Eu te pergunto, por que Jesus passou por aflições? Não é o Filho de Deus? Não é o Filho de Deus? Por que ele passou por aflições? O diabo encarnado estava ali na frente de Jesus, tentando Jesus. Tentando Jesus. Mas ele sofreu aflição para poder te trazer a salvação, para poder te trazer a libertação. Isaías capítulo 53, do versículo 1 até o 9. Eu vou ler para ti. Essa palavra fala muito com a gente. Quem creu no nosso relato, a quem o braço do Adonai foi revelado, pois diante dele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada da terra seca. Ele não estava bem formado e nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas a sua aparência não nos atraiu. O povo desprezou. Olha o desprezo que Jesus sofreu. E o povo o evitou. Desprezo e ainda era evitado. Um homem de dores. E eu não posso sentir uma dor. Que Deus já não me ama. Jesus já não me ama. Ah, não, isso aí é coisa do Satanás. Jesus não me ama. Eu estou sentindo dor, então estou em pecado. Homem de dores, que conheceu bem a enfermidade. Como alguém de quem as pessoas viravam o rosto. Você já pensou você passar pela rua e as pessoas olhar para ti, virar o rosto como se você fosse um leproso ou se você fosse um monstro? Ele foi desprezado e não tivemos em alta conta. Na verdade, ele carregou as nossas doenças, as nossas dores. Ele sofreu, contudo nos consideramos culpado, o castigo e afligido por Deus. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, por suas feridas fomos curados. E eu te pergunto, quem é você na fila do pão, meu filho? Para não poder sentir nada? Você é o quê? Um semideus? Você é a quarta pessoa da Trindade Santa que ninguém se conhece? Porque que eu saiba só tem três. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três é um só. Ou será que você tem um atributo celestial que você não pode sofrer nada? Você não tem carne? Não tem nervos, tendões, coração, alma, corpo? Quem é você? Mas em todo esse meio de aflições, Deus prepara duas coisinhas para nós: prosperidade e paz. E o que é prosperidade? Existe a prosperidade emocional e a prosperidade familiar. Primeiro, tem 5 ensinamentos na Bíblia sobre a prosperidade. A primeira dela é bênçãos espirituais. Efésios
Primeiro, versículo 3 até o 7, ele diz: Bendito Deus Pai, o nosso Senhor Jesus, a qual nos abençoou com toda a bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por meio de Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvar da glória de sua graça, pela qual nos fez agradável e se nos amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de ofensas segundo a riqueza da sua graça. Então a primeira prosperidade ela é a bênção espiritual, a qual foi nos dada pelo próprio Jesus quando morreu na cruz do Calvário. E com isso, nós vemos o segundo ponto, que é ser cheio do Espírito. Lucas capítulo 11, versículo 11 até o 12 nos diz: E qual pai de entre vós, que se um filho pedir-lhe um pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí ele diz no versículo de baixo: Vós que sois mau, sabe agradar o vosso filho? Imagina o nosso Deus Pai que é bom. Só que eu vou abrir um parênteses aqui. Quando for dar alguma coisa a alguém, com a mão direita, esconde a mão esquerda. Está lá em Mateus 6. Mateus 6, versículo 3 e o versículo 4. Tem pessoas que ele ajuda, mas ele não pode ver uma pessoa ali na esquina que ele começa a alegar: eu ajudei fulano de tal. Fulano de tal só é alguém porque eu fui lá e fiz isso por fulano. Hipócrita, não faça isso. Não dê, pois está sendo em vão o que tu está fazendo. Tu não vai ter benefício nenhum com isso. Tu está jogando fora com as bênçãos. Tá? Quando a tua mão direita lhe der alguma coisa, uma esmola a alguém, esconda a tua mão esquerda. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Não saia botando a boca no trombone dizendo: eu fiz isso, fiz aquilo outro. Se você quer ajudar, porque você tem a presença do Espírito de Deus em ti. E se você tem a presença do Espírito, quem ajuda, não alega o que deu. Não alega ajuda. Ele não sai botando a boca no trombone, ele não sai filmando e dizendo: olha aqui, ó, eu tô ajudando fulano de tal. Não, ele vai no secreto falar e fala: fulano, eu sei que tu está precisando, então está aqui. E muitas das vezes as pessoas confundem essa ajuda com a mão direita, pensando que é só bem materiais, que é só dinheiro, que é só alimento. E às vezes a pessoa só quer um abraço. A pessoa só quer uma palavra. A pessoa só quer uma oração. Mas vem cá comigo. Você já notou que as pessoas que mais falam disso são as que menos fazem? As pessoas que mais cobram as pessoas para orar são as que menos oram? As pessoas que mais dizem que a pessoa não tem a presença do Espírito Santo são as que menos têm? Quantas das vezes você viu uma pessoa passando pela rua e você dizer: fulano, você vai aonde? Eu vou na casa de fulano levar uma palavra para ele porque ele está passando por aflições. Eu vou lá orar com ele. Mas por que você vai lá orar por ele? Porque ele está fraco. Ele não tem força. Isso é ser cheio do Espírito. Não é você sair botando a boca no trombone e falando mal da pessoa. Fulano não é crente? Fulano não é crente, então por que fulano está passando por isso? Fulano não vai para a igreja? Fulano vai para a igreja. Só que fulano também é um ser humano.
Então, não abra sua boca. Pega a Bíblia. Vai nessa casa do fulano. Bate na porta dele. Fulano, você está bem? Não estou. Pois é, mas eu estou. E porque eu estou bem, fulano, eu vim ler uma palavra de Deus para você. Eu vim orar contigo. Isso faz muita diferença. Isso vale muito mais do que dinheiro. Isso vale muito mais do que um cheque assinado. Porque você vai ver que o dinheiro, ele não é tudo. Terceiro ponto, abundância, graça e paz. 1 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, até o versículo de número 7, diz assim: a graça e a paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu o que diz a respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daqueles que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção e da concupiscência que há no mundo. Vos também pondo nisto mesmo toda a diligência. E o que significa essa palavra diligência, irmão? A palavra diligência aqui na Bíblia, ela quer se dizer que é uma ética, é uma virtude humana de ser seguida, é um objeto de vida a conquistar a qualquer tipo de princípio por meio convencional até chegar ao fim daquele objetivo. Isso é uma diligência. Acrescentai a vossa fé e virtude e ciência. Ciência se fala de sabedoria. E a ciência, olha, a sabedoria, ela vem de quê? Da temperança. Da temperança. A temperança, ela vem do quê? Da paciência. Sejais paciente. Se tu tá passando por um deserto, sejais paciente que tu vai sair dele. Tá? E com essa paciência, ela vem o quê? A piedade. E com a piedade, ela vem o amor. O amor fraternal, que é o amor da caridade, que algumas Bíblias falam caridade, mas fala de amor. Isso tem que andar em elo. Sabe o que é o elo? É aqueles dentes da corrente que ele vem entrelaçado um no outro. Isso ali são chamados elos. Estão emendados. Isso tem que andar atrelado um ao outro. Tem gente que fala, eu tenho amor. Mas ele tem um amor só com os dele. Ele não tem um amor para com o próximo. A primeira oportunidade que ele tem, ele mata o seu próximo. Ele pisa no seu próximo. Ele destrói o seu próximo. E Jesus só deixou 2 mandamentos para nós. Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Antes de tu fazer algo para o teu próximo, se olha no espelho e fala assim, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo. Eu aprendi uma coisa por esses tempos com um pastor, não vou falar o nome dele aqui, mas ele disse uma coisa e isso me chamou a atenção. Quando for falar da vida de alguém, imagina se ela tivesse presente. Isso mexe muito com o nosso caráter. Tá? Isso mexe muito com o nosso caráter. Quarto, é o penúltimo. Vamos já finalizar, já passei dos 40 minutos. Rico em generosidade. Tendo-vos mostrado, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Tendo-nos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos. E recordar as palavras do Senhor Jesus que diz, mais bem-aventurado as coisas é dar do que receber. Sabe o que Cristo está dizendo?
mais tem prazer aquele que dá do que aquele que só quer para si. Mais reconhecimento tem aquela pessoa que dá do que mais reconhece para si. Deixa eu terminar de ler e a gente discorre esse texto. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto, grande choro, entre todos, e lançando-se ao pescoço do Paulo, beijaram, entristecendo-se muito, principalmente pelas palavras que lhe disseram, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o seu navio. Às vezes as pessoas não conhecem a boa pessoas que tem ao seu lado. Às vezes Deus planta uma pessoa do seu lado, e aquela pessoa ela tá tão presa no seu mundo que ela não consegue enxergar. Ela começa a enxergar só o defeito daquela pessoa. Ela começa só a enxergar só os erros daquela pessoa. E nota que aquela pessoa pode fazer 100 coisas boas, mas o dia que ele errar uma vez, ele não vale mais nada. Mas a própria palavra fala, é mais antes você dar do que receber. Apóstolo Paulo falou essas palavras, ali as pessoas que estavam acompanhando a multidão, ela chorou em plantos. Porque ela sabia que nunca mais ia ver o rosto de Paulo. Traga essa reflexão para você. Às vezes a pessoa que está do seu lado, você nunca mais vai ver aquela pessoa. E qual pensamento aquela pessoa vai levar de você? Qual visão aquela pessoa vai ter de você, da sua pessoa? O que você plantou na vida dessa pessoa? O que você fez por essa pessoa? Ou será que a tua mão só foi com ela enquanto ela servia para você? Depois, quando não serviu, você simplesmente descartou. Ah, é descartável, não me serve mais. As pessoas não são descartáveis. As pessoas são joias preciosas para Deus. Vamos para o nosso último assunto. Tesouro. Mateus 6:19. Não juntai tesouro na terra, onde a traça o ferrugem, aonde os ladrões te roubam, mas juntai tesouro no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos. Olha o que a Bíblia fala, que a cadeia do nosso corpo são nossos olhos. Então presta atenção em que os teus olhos estão vendo. Presta atenção no que os teus ouvidos estão ouvindo. O que a tua boca está falando. Aonde está o teu coração? Por amor ao dinheiro, as pessoas põem tudo fora. A Bíblia fala que aonde está o seu tesouro está o seu coração. Se você tiver o seu tesouro no céu, o seu coração está no céu. Mas tem pessoas que estão tão presas com as coisas materiais deste mundo que elas pisam nos outros. Elas maltratam os outros. Elas se engrandecem sobre os outros. Aí elas ainda falam assim, ó, olha, eu vim do nada. Eu passei fome para mim ter o que eu tenho hoje. Porque para ela o prazer é ter. Tem pessoas que ela é miserável consigo próprio. Mas ela tem a sua conta que tem dinheiro na sua conta. Mas consigo mesmo ela é miserável. Consigo mesmo ela é miserável. Às vezes não come bem porque não quer gastar o dinheiro. Isso é economia, Vanilson? Não, isso é ser miserável. Porque essa pessoa vai morrer, que ela não é imortal. E ela não vai levar nada. Ela não vai levar nada. Porque tudo é vaidade. A única coisa nessa vida que não é vaidade, lá em Eclesiastes, é você comer bem. Não estou fazendo apologia contra a riqueza, não. Você tem que ser rico. Você quer ser rico? Seja rico. Mas não tenha o coração no dinheiro. Me lembro agora aqui de uma passagem de Jesus que fala com aquele jovem rico. O que eu farei para ter a vida eterna? E ele fala,
praticar os 10 mandamentos. Ele fala, não, isso aí eu sei de cor e salteado. Jesus olha para ele e fala assim, ó, vai lá e vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele saiu dali triste. Jesus queria que ele vendesse as suas propriedades, dar tudo para os pobres e ser miserável? Não, Jesus não queria isso. Jesus falou isso porque Jesus conhecia o seu coração. Jesus sabia que o seu coração estava no seu dinheiro. Então não pode ter dois senhores. Se o teu coração está no teu dinheiro, está nos teus bens, está nas coisas materiais, então ela é o teu Deus. Ela é o teu Senhor. Ah, você está falando besteira? Não, estou falando da Bíblia. Estou falando de Bíblia. O Mateus 6, 19 a 23. Versículo 22. A cadeia do corpo são os olhos. De sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem mal, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas em ti? E você pode continuar escrevendo lá que você vai ver que você não pode ter dois senhores, porque você há de aborrecer um e amar o outro. Você não é dono do dinheiro. O dinheiro, ninguém é dono do dinheiro. Ninguém. Ah, mas fulano de tal tem milhões e milhões. Não, ele é um mordomo daquele dinheiro. Ele foi uma pessoa escolhida para ser mordomo daquele dinheiro. Mas no dia que ele morrer, todo esse dinheiro vai ficar para outra pessoa. E por causa disso, as pessoas, elas não têm uma família abençoada. Por causa disso, o seu lar é só em confusão, é só contenda, é só intriga. Tem gente que tem muitas casas. Tem gente que tem mansões. Tem gente que tem casa não sei aonde, tem casa não sei aonde. Quase toda a cidade que ele foi, ele tem uma casa. Mas ele não tem um lar. Um lar é uma coisa diferente. Ter um lar é ter paz. E ter paz, a paz não está nas coisas materiais. A paz, ela está em ti, no teu interior. Você pode... Eu falo direto pra minha esposa, você pode morar debaixo de uma casinha coberta de palha com uma goteira toda noite pingando na sua cabeça, mas se a tua cabeça tiver paz, você tem tudo, você é rico. É rico de generosidade. Tem pessoas que têm tudo, mas não tem um lar. Uma coisa mais extraordinária que eu acho é quando eu chego do meu trabalho, a minha filha vai abrir a porta do carro para mim. Ela abre a porta do carro para mim e ela me chama de amor. Ela fala, amor, saudade. Elas têm saudade do pai que foi trabalhar de manhã e tá meio-dia em casa. Ela fala, amor, saudade. A minha maior riqueza é quando eu entro dentro de casa abraçado nela, minha esposa tá na mesa esperando eu para sentar para almoçar. Isso é ter riqueza, é ter paz. É você ter um lar saudável. É você chegar em casa, ter uma mulher amada. Tá ali cheirosinha, te aguardando, te esperando. Você chega à noite, ela tá ali com a jantinha feita pra você. A filha tá banhadinha, tá cheirosinha, tá limpinha. Você chega, dá um abraço ali, você sente que tá dentro de um lar, dentro de uma família. Isso é ter riqueza. Amém? Eu espero que próxima semana você esteja comigo também. Próxima semana vamos falar de amor. O que é o amor? E vamos falar de perdão. E o que é perdão? Fica com Deus. Que essas palavras alcancem a tua vida. E que você possa, cada dia mais, se apegar com Deus. Essa madrugada, essas palavras falou muito ao meu coração e eu não podia deixar de passar para você. Amém? Fica com Deus, um abraço e até a próxima.